Atenção para o toque de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. Rádio Brasil, conectando você aos ancestrais, são 21 horas 12 minutos, desculpa a demora, mais uma vez. Programa Papo de Auô ao vivo. Rádio Ifa Brasil, 21 horas 31 minutos, horário de Brasília. Eu creio que agora tem perguntas bem interessantes. As pessoas estão, aqui principalmente no grupo, as pessoas estão buscando conhecimento, isso é importante. O porquê que eu coloquei esse programa? Ainda ninguém perguntou por que eu escolhi esse tema. Por causa da muita falta de informação de vocês que estão aqui no WhatsApp e que estão no Facebook e etc, né? E todas as redes sociais. No meu ver, há muita falta de informação no que se refere ao uso desses instrumentos, né? Aqui eu vejo muitos interesses particulares sobre isso, claro. Eu vou responder aos interesses particulares de conhecimento. O seu conhecimento ou a sua procura, a sua dúvida, serve de base para ajudar aquele que não tem esse conhecimento e não tem essa dúvida. Para vocês depois poderem comparar, né, principalmente a questão cultural da questão religiosa, tá? Que são duas coisas totalmente diferentes. Elas trabalham em conjunto, a cultura e a religião, mas como eu digo que sempre todo mundo que me acompanha aqui na rádio vê que isso tem um grande significado, né? E quase 99% do que as pessoas perguntaram aqui agora, quase tudo isso tem nos versos de Fá. 99% aqui tem versos de Fá. Esse 1% do que eu vou responder a vocês são nos Oriki de Orixá, tá? Oriki, todo mundo lembra muito bem que eu falei lá atrás, são as histórias, né? Então, eu tinha começado com os instrumentos Ileké, Ide e etc. Eu vou começar por essa parte para vocês poderem entender como as pessoas estão mal informadas sobre isso. A pergunta que todo mês chega até a minha pessoa, né? Agradeço a todos, boa noite a todos os ouvintes que estão entrando. Muito obrigado a vocês pela participação. A pergunta que todo mundo me pergunta todo mês. E essa pergunta vai rodar. E eu vou ter meus 90 anos de idade, meus 100 anos de idade, a pessoa vai perguntar a mesma coisa. O não iniciado pode usar Ileké? Pode usar o Segui? Pode usar o Tutupan? Pode usar isso e aquilo? A minha resposta é sim. Por que sim? Porque tem um propósito, tem uma resposta para isso, que vem em versos de Fá. Eu estou falando agora dos Ileké e Fá. Os Ileké não são as pulseiras que a gente coloca no braço. Os Ileké são as correntes, entre aspas, que a gente coloca no pescoço. São aqueles fios grandes, marrom e verdinho, que tem um significado também, que quem quiser saber mais vai ter que fazer a escola de Fá e para poder aprender e entender o que eu estou falando agora. Mas o Ileké e Fá, ou Ide, propriamente dito, ele começou do Odu chamado Okaran Sodê, Okaran na direita ou B na esquerda, que todo mundo sabe a história daquele Babalaô que se vestiu igual, quer dizer, aquela pessoa que não era iniciada se vestiu igual ao Babalaô, e aí ele foi no festival, e nesse festival ele se vestiu igual aos Babalaô, as pessoas pediram para que ele sentasse junto com os Babalaô a princípio, todos os Babalaô recitaram o verso, e essa pessoa não recitou o verso de Fá,
E a gente chama aquela pessoa que não se comporta como babalaô, mas usa os fios de Fá, tudo bonitinho, usa todas aquelas parafernália toda, a gente chama essa pessoa de Okaran Sodê. A gente não chama essa pessoa de Oberi, que é o não iniciado. A gente chama essa pessoa de Okaran Sodê. Okaran Sodê, que tem a sua tradução é: essa pessoa não sabe nada, é um inútil, é um mentiroso, na verdade. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa, mas também é uma defesa daquelas pessoas que realmente estudam Ifá e são quase completos no Ifá, né? Tem verso de Fá dentro desse Odu que fala que o não iniciado, o Oberi, no caso, que não tem estudos, não é iniciado, ele acaba recebendo esse ID para colocar no seu pulso para que ele seja protegido por Ifá contra a morte, doenças, etc., né? E somente assim, primeiramente, através de uma consulta de Ifá, que essa pessoa receberá esse D. Tem o Okaran Sodê, tem Otuai Rossum, tem outros Odu que falam sobre isso também, tá? Então, isso para responder até a Cat me perguntou esses dias, e outras pessoas que já me perguntaram esse mês a mesma pergunta, por isso que eu estou tentando responder para todo mundo, e deixar registrado, tá? Então, nesse Papo de Aô 57, hashtag 57, vai estar registrado isso para o pessoal poder lembrar. A segunda opção é quando a pessoa faz Ixefá e faz Itefá. Ixefá, normalmente a pessoa usa o ID. O ID é a pulseira no braço, tá? Como a gente sabe que a gente pode usar? Essa é a segunda opção. Fazer um Ixefá ou você fazer um Itefá. Mas como se usa isso? Até quando se usa isso? Você vai usar internamente. Mas, babá, o meu Ilequé, meu ID quebrou, estourou. Você tem que fazer outro. Tem que fazer outro, pegar o mesmo e consertar isso aí. Quando se usa isso? Isso se usa como? Não é apenas você vai pegar e você vai começar a colocar no seu braço. Não funciona desse jeito. Existe uma metodologia. Existe uma epistemologia. Existem muitas situações. Isso tem que ser consagrado. Certo? Esse D ou esse Lequé, ele tem que ser consagrado, tem que ser rezado, fazer uma fó, né, um encantamento, ou se você quiser mais ainda, dá para fortalecer essa pulseira ou esse fio no pescoço, Lequé, para você poder se proteger. Não é apenas você pegar e colocar, você achar que é bonitinho. O bonitinho não funciona dentro da cultura tradicional Yorubá, tá ok, pessoal? Bonitinho é só para inglês ver. Então, essas são as opções que são utilizadas. Então, se você vê agora me perguntam, né, coloca no braço direito ou coloca no braço esquerdo, tanto faz, não tem uma regra específica. Ah, mas o Romilá foi canhoto. Ah, mas não sei o que é isso. Confirme, me mostre o verso. Mostre o verso para o meu Arabá ou para os outros Arabá que eu já conversei, os outros Babalaô, e confirmem essa hipótese, né? Porque existe o método no Ifá. No Ifá a gente vê que o lado direito é maior que o esquerdo. Então quem estudar na escola de Ifá vai entender porque que seria melhor, no caso, você colocar o seu ID no braço direito e não no braço esquerdo. Seria melhor. Não quer dizer que você não vai deixar ser protegido, tá? Então aqueles, até meus seguidores aí, os meus Almoaô e tudo mais, e a Ifá, se vocês tiverem o ID no braço esquerdo, que é a pulseirinha no braço esquerdo, sem problemas. Se você tiver no braço direito, tudo bem, né? E normalmente as APTB, elas usam ou no braço ou no calcanhar da perna. Ou elas usam também como brinco, ou usam como aliança, como se fosse em formato de aliança. As APTB pode usar assim, as Yanifá, as esposas de Babalaô no caso. E pode ser APTB, esposa, ou as Yanifá que são iniciadas em Fá, mas pode estar casada com Babalaô e pode estar usando esse ID Ifá.
Então não é simplesmente eu pegar e dar para vocês, ou o orixá dá para vocês. Não, ele tem que ser consagrado, tem que ser feito alguma coisa, e o Ifá tem que indicar a pessoa, para deixar bem claro isso a vocês, tá? E fato importante, consagrado. Quanto melhor consagrado tiver, mais protegidos vocês vão estar. Isso é muito importante ser lembrado, tá? Aqui o Tiago pergunta, os ileké usados na ICSE que levam o nome do orixá, aquilo ali, Tiago, aqueles fios grandes, aí chama de ID mesmo. Tem o ID no braço, eu chamo no braço, que coloco no braço, eu chamo de Otutuopan. Otutuopan são as pedras legítimas de Ifá que a gente coloca no braço. Essas pedras legítimas a gente chama de Otutuopan, tá? E aqueles fios que tem nome, aí tem um coraçãozinho, ou tem quadradinho, aqueles chamamos de ID, tá? Esses ID, eles também deveriam ser consagrados, sejam de orixá ou sejam de Ifá. Eu tenho lá o meu ID, que está escrito, um de coraçãozinho, está escrito Ifá Daió, nos dois lados, né? E eu tenho o ID, que é o ID que mostra que eu sou Babalaô, e somente os Babalaô usam aqueles que tem o nosso nome, melhor confeccionado, bonitinho. Então, normalmente os Acapô, os Babalaô, eles usam os ID. E principalmente tem um outro instrumento chamado Jerubê, ou outro nome que se dá a ele é Apoabirá, que os Acapô, os Babalaô, eles usam para colocar todos os seus instrumentos dentro dessa bolsa, né? Apoabirá, Jerubê, a gente coloca esses instrumentos. E lá na escola de Ifá também eu explico no módulo 4, tá? A origem disso tudo também. Então, isso também não é usado porque é bonitinho, é usado porque contém a permissão, principalmente do seu mentor. O seu mentor deixou você usar, você usa. O seu mentor falou, não use, não use, tá? Então, se você é iniciado em Ifá, e você tem até Ixefá, se você tiver até a primeira mão de Ifá, se você tem muito conhecimento, você pode usar ID, você pode usar Ileké, você pode usar o Tutuopan, você pode usar Jerubê. Não importa se você tenha Itefá, não importa. Importa, se você tiver a primeira mão de Fá, você pode usar isso, mas é com conhecimento, porque os outros Babalaô, eles vão te indagar por que você está usando isso. E se você não responder a eles com altura e explicar, você vai ser taxado de Okaran-Sodê, tá? Então, é só para explicar o Tiago e os ouvintes, futuros ouvintes. O nome do orixá ou da família de Ifá ali, moldado das miçangas, é apenas um enfeite ou é assim desde sempre? Quando se vai a umas festas, uns festivais, ele é mais utilizado nesse momento, tá, Tiago? Então esses ID, eles são utilizados mais quando você vai numa festa grande, ou você vai fazer uma festa grande lá na sua casa, etc. Você usa apenas para colocar o seu nome ali, é uma identificação, tá? Então é muito interessante você usar apenas esses dias, porque até eu acho que, eu particularmente, eu tenho o de feito coraçãozinho, escrito de Fadaió, e aquele outro que tem o ID, que tem, colocando meu nome aqui atrás, e aquele rostinho que vocês veem na frente é o rosto de Orumilá, tá? Tem um rostinho meio estranho na frente, é o rosto de Orumilá, não é o rosto de Exu, não. Outra coisa que eu lembrei aqui agora sobre o Opan Ifá, que é o tabuleiro de Ifá, ele é só usado por Babalaô ou por os Elegã, né? Os que tem Ixefá e etc, eles sabem fazer ebó. Aquele roxinho lá na frente dele, ou tem nos 4 cantos do Opan Ifá redondo ou retangular, ou ele só tem 2 roxinhos em cima e embaixo, aquele roxinho é o rosto de Exu. Eu já vi uma pessoa que faz ebó nos outros aí, que não faz eboriru, dizer que aquele lá é rosto de Orumilá. Aquele não é o rosto de Orumilá. Aquele é o rosto de Exu, que tá no portal no céu, e eu falei para vocês que ele é o que tudo vê, entra e sai. Ele que vai apontar ali na hora se o Babalaô está sendo sincero, se a pessoa realmente está fazendo aquilo e está entendendo. Ali, aquele rostinho da Exu no Opan Ifá, onde está se fazendo um eboriru, é muito importante. O irubó é muito importante, aquele rostinho,
para ver se está tudo certo, do caminhando é bom, se o Babalô está sendo sincero, fazendo tudo certinho, se o consulente está entendendo tudo, escutando tudo, e vai fazer tudo certo ou não. É muito importante aquele rostinho também. Para quem não sabe, Opon e Fá é O-P-O-N e Fá. O-P-O-N e Fá. Vocês colocam, vocês vão ver esses tabuleiros para quem não conhece, tá? Então, os fios de os Ileke Oxum, Ileke Olokun, Ileke Exu, Ileke Tatatata, todos eles deveriam ser usados, consagrados. Aí tem várias maneiras. Tem uma maneira mais fácil, até uma maneira mais difícil. Isso depende do orixá e depende da força que o orixá deixou, do conhecimento para você poder fortalecer aquele Ileke ou ID que você está usando. Ufa! Entendeu? Então dá para usar sim, dá para usar tranquilamente. As pessoas estão perguntando aqui sobre Obi. Eu acho que eu vou falar de Obi agora e depois vou no Atari, tá? Obi é orixá? Sim. Quem quiser me compra um manual de Obi. Vocês vão me ajudar bastante, tá? Comprando esse manual tá barato, tá? Custa apenas R$100. E tem a história de Obi desde o céu à terra. É interessante. Eu tenho aqui falar para vocês também, agora presente todos aqui, que eu vou fazer no final desse mês. Deixa eu ver o dia que vai cair, que eu não coloquei ainda. Ixi, eu não posso fazer final desse mês. No começo do mês que vem. Primeira semana de outubro. Bom, enfim, eu vou ter que marcar aqui, porque tem bastante coisas para fazer. Mas eu vou fazer uma palestra, né? Mas eu vou ensinar as pessoas a como usar Obi e conversar com o orixá em Obi. Eu vou colocar o custeio disso e eu vou fazer isso por 4 horas, tá? Vai ser lá no Templo de Fá, Bastão Sucesso, aqui em São José dos Campos. Então eu vou fazer esse, entre aspas, curso de Obi com custeio muito barato até, para vocês poderem realmente, quando vocês conseguirem conversar com o orixá, vocês não vão sair sem saber conversar com o orixá. Então vocês vão poder pegar esse momento e não ter pressa para poder desaprender. Então eu vou fazer aí no começo do mês, ou no final do mês de setembro, ou no começo, seria dia 23, ou no começo do mês de outubro. Eu vou ver a agenda aqui, que eu tenho que falar com a esposa, que a esposa sabe da agenda, não sou eu mais. Para eu também não poder fazer burrada aqui com vocês e nem comigo, né? Sou muito atrapalhado nessa coisa de agenda. Então, Rose Lopes falou boa noite para Bai Fadaió, a todos, boa noite. Obi é orixá? Sim. Obi é um dos orixá. Obi casou com a folha. Teve que casar com a folha, senão ela se secaria muito mais rápido aqui na Terra. Tem vários outros argumentos que dá para falar disso. Obi é orixá, mas Obi também é um instrumento para que você fale com o orixá. Obi entende. Obi foi usada para orixá conversar com para conversar com o Olodumare. Obi foi usado para orixá conversar com a própria terra, com os macacos, com os animais. Obi foi usado para muita situação. E hoje, até hoje, a sentença de Obi é que ela deveria responder. Só que tem um detalhe que as pessoas não sabem, é que às vezes Obi não responde. E às vezes aquela Obi que você está usando, eu estou falando aquela porque é feminino, tá? Obi é feminino, Obi não é masculino. Então, aquela orixá, ela foi sentenciada para que conversasse com todos nós. Isso começou de Oxamedi e tem versos de Osseturá que fala sobre Obi, tá? Então, fica bem focado essa questão. Obi também, dependendo de Obi de 3 gomos, que eu falo gomos quando se divide em 3. Esse Obi é ligado ao Ikuritameta, nas 3 caminhos do portal. E essa Obi é interessante falar com Exu. Obi Abatar, que são todos esses de 3, 4, 5, 6, né? Obi de 4 gomos, né? Alguns chamam de Ia Obi, que é a mãe de todos os Obi.
vocês fazerem esse curso presencial, ou a escola de fato tem um curso de Obi. Eu preferia que todo mundo fizesse presencial, porque entenderia mais. Essa fala com todos os orixá, fala com qualquer pessoa, tá? E a de 5 é ligado mais a Oxum, tá? Esse Obi é ligado mais a Oxum e ligado ao Erendilogum, que me perguntaram aqui, foi uma das perguntas que fizeram aqui na frente sobre Erendilogum, se qualquer pessoa pode usar o orixá Erendilogum ou não. Eu vou responder isso. A Rose Lopes acho que fez a pergunta, tá? Então, esse Obi é especial, que é ligado ao Oxum. Obi de 6 goms, né? Iwefá, a gente chama de Iwefá, que é ligado a grandes cerimônias, ligado aos Oboni, etc. Esse Obi tem que ser usado com cautela, tá? Existem os Oxé, né, que eu falei a vocês, os dias de adoração, os Ojoawu, que é dia de adoração a Ifá, Ojo Ogum, que é dia de adoração a Ogum e os caçadores, Ojo Jakutá, que é o dia de adoração a Xangô, Ayá e Bedi, e Ojo Ossá, o Ossá, que é o dia de adoração ao Batalá, Ossan, entre outras. Ossan Ossan está ligado ao Batalá, mas está ligado muito mais a Ogum. Então, falando sobre esse de 2 gomos que tem principalmente no Brasil, de 2 olhos, né? É usado mais para quem tem enxaqueca, dor de cabeça, você usa essa Obi para isso, tá? E tem um chamado de Akiributo. Pessoal, eu não estou lendo nada, isso aqui eu tenho tudo de cabeça, para vocês terem noção. Por quê? Porque as pessoas falam que Obi não é oráculo, né? Imagina nos tempos remotos, entre aspas, quando, por exemplo, o Orumilá, ele usava lá o Apuabirá, né? A bolsinha dele, guardava lá Iquim, guardava o Pelé, guardava Hierossum, guardava tudo lá. Aí ele vai lá e deixa a bolsinha dele embaixo da árvore, ele vai tomar um banho. Depois ele volta, um fela da manhã, vai lá e rouba o Apuabirá dele. Como é que o Orumilá vai fazer os trabalhos dele? Como é que o Orumilá vai trabalhar? Por isso que uma vez, lá no começo da rádio, lá, me perguntaram se tem como usar o Obi como oráculo. Tem, porque o Orumilá usava isso. E digo mais, dá para sair Odu usando Obi. E usando o Opanfá, usando o Hierossum. Sai Odu. E eu vou dizer para vocês, Obi, ele cai, não 100%, um em cima do outro, assim, em carreirinha. Mas ele cai certinho, como se fosse abrindo um Odu, tá? Então é isso. Então tem umas pessoas que têm conhecimento e outras pessoas que usam a razão, que eu falei para vocês semana passada. Eu uso conhecimento e eu falo para vocês, tem como usar sim, né? E vários outros modos que dá para usar o Obi, além da enxaqueca, dor de cabeça, é bom às vezes para estômago e é bom para as pessoas da Coca-Cola também. A Coca-Cola adora o Obi. Poderia me explicar sobre o Obi, como podemos usar adequadamente? Já falei. Já falei que no uso do Obi também às vezes o Obi não responde. Atare. Atare é usado para fortalecer a palavra. Atare é usado para a memória, que são as sementinhas, né? Tem uma fava e tem as sementinhas que são as pimentas. É usado para a memória, é usado para a palavra, é usado para dores de cabeça, é usado para problemas estomacais. Então tem que ser usado, antes disso tem que ser usado adequadamente, usando os ofó e usando os encantamentos adequadamente. Obrigado, Ifabamilá, que está perguntando. Muito obrigado. Tiago Oxóssi, creio que a pergunta foi se o Xanguian usa Tori. Na verdade, o Xanguian usa Tori. Os devotos usavam a Tori na época. Quem puder ver o documentário do Babai Faimia Lebuiban, que ele fala de Obatalá, eles pegam aquelas varetas, né?
e um bate no outro no festival. É para mostrar que o Batalá não existe dor, não existe ternura, não existe problemas na nossa vida. A gente pode viver alegremente, como também eu fiz a menção a vocês de a gente ter os deficientes na Terra, ter pessoas assim. Não é caso da Paralimpíadas que está acontecendo no Rio de Janeiro. Que engraçado, né? A Globo não colocou a abertura da Paralimpíadas, né? É engraçado isso. Essas outras televisões, só o Sport TV conseguiu transmitir. É tão mais importante para Paralimpíadas para que você veja a nossa cultura. Deveria mostrar, deveria investir nessa educação, nessa cultura, para poder mostrar a muita gente que reclama da chuva, que está chovendo muito, que vai sujar a roupa, vai estragar a chapinha, e pegar essas pessoas que nasceram com essas deficiências, ou estão tendo durante a vida, por muitos casos, para poder mostrar superação, para poder nos dar mais alegria, conhecimento, né? Mais a felicidade que todo mundo procura. É só vocês veem os olhos no coração, veem, né, entre aspas, no coração dessas pessoas, principalmente essas que nasceram assim, deficientes, né? Gostaria de saber se tem que ser iniciado para se jogar búzios. Rose, a minha resposta é simples. Eu aprendi, tá? Eu aprendi até hoje que não precisa ser iniciado até para lançar o Pelé e Fá, tá? Até o Pelé, o Rosário de Fá, que todo mundo fala, só tem que ser iniciado, tem que ter Fá. Falei, esse pessoal tá, como eu disse no começo do programa, o pessoal está muito mal informado. Basta você ir à Nigéria e ver aquelas crianças que estão treinando fazer o Pelé Sessi, que é o treinamento de Opelé, que nem tem chefá, e eles treinam o Pelé, recebem o aval do Babalaô, tem que fazer uma cerimônia, tem que fazer um ritual, sim, para ele poder usar o Pelé e o Ifá não poder atrapalhar a vida dessa criança. Então, no mesmo modo que eu digo para você, não precisa ser iniciado para ter Erendilogum, precisa fazer uma cerimônia. O que eu aprendi a respeito do Erendilogum é que se você tiver pelo menos, que é o que eu digo, na primeira mão de Abatalá, ou a primeira mão de Oxum, ou a primeira mão de Sangu, primeira mão de Ogum, Exu, pode ter também. Agora, se você for iniciado em Oiá, você não pegaria Erendilogum. Se você tiver iniciação de Ebel, você pode pegar Erendilogum. Mas todos esses orixás, Olokun, Iemonjá, se você tiver a primeira mão desses orixás, Obatalá, Xangô, Exu não tem primeira mão. Obatalá, né, eu falei Egungun, né, se você tiver esses orixás, essas divindades, porque o Erendilogum não é tão fácil assim como o pessoal imagina. O Ifá, a gente consegue trabalhar com todos os orixás dentro do Ifá. Se você for futuramente Yanifá, ou aqueles que vão ser futuramente Babalaô, de fato, né, o Elegã, ou Babalaô, enfim, o Elegã também é Babalaô também. Pode ser Babalaô, considerado Babalaô também, por que não? Mas essas pessoas que só têm Xefá, por exemplo, e têm um conhecimento de fazer ebó e etc., eles vão ter que assentar, que as pessoas conhecem, vão precisar ter essas ferramentas de orixá, principalmente Egungun, Exu e Ogum. São os principais para os Elegão, os Babalão, enfim, e Anifá. Já na parte de orixá, quando se faz o Eboriru dentro do Erendilogum, orixá Erendilogum, é importante ter Oxum, é importante ter Obatalá, é importante ter Egungun, é importante ter Exu, Elembará, né? E Ogum. 5 orixá. 5 orixá para você começar a fazer ebó para as pessoas. Aí é uma questão de tempo, uma questão de investimento, de conhecimento e principalmente de proteção. Porque vocês podem ver, o Ifá, se você não tivesse Egungun, se o Babalô não tem Egungun, não tem Exu e Ogum, ele vai saber trabalhar com Ifá
com a ferramenta dentro do Ifá, que o Ifá vai entregar para os orixá. Agora, quem não tem Ifá e é Yalorixá ou Babalorixá, ou está treinando para isso e vai fazer ebó para as pessoas e fez essa cerimônia, ele vai ter que ter todas essas ferramentas para ele começar a trabalhar. Senão, não tem jeito. Não dá para você trabalhar. Eu trabalho no Ifá, por exemplo, somente com um telefone. E a bateria do telefone. E o fio do telefone. E o vivo do telefone. Que é o vivo, ao sinal que se dá. Agora não. O Babalorixá tem que trabalhar com o telefone, o fio do telefone, todo mundo, mais os seus secretários. Entre aspas, né? Para poder trabalhar em conjunto. Então não é assim tão simples como se parece. Por isso que eu parei de fornecer esse curso que eu tenho de Erendilogum, porque as pessoas não iam estar rápidas a poder descobrir mais sobre Erendilogum, tá? Tiago, no programa dos Orixamba e Fadael falou sobre isso. O que eu falei? Sim, eu falei sobre os atores, mas é muito tempo atrás, autoria de Oxalguian, assim. Orixá Guian. Eduardo pergunta, e Fabamilá pergunta, né? Eduardo pergunta, Hierossum pode ser substituído por farinha de inhame? Ilubô? Ou farinha e milho amarelo? Você está estudando bastante, hein, Fabamilá? Você percebeu muito do que eu estou falando lá no templo. Você está estudando bastante. Hierossum. Para começar, Hierossum não veio da geomancia. Esses estudiosos que fazem aí suas pesquisas e que não têm conhecimento, mas usa a razão, não usa o conhecimento. Hierossum já existe desde o céu, desde o Orum. Hierossum existe em Orumilá, fez ebó para muita gente lá e usou Hierossum, usou Iquim, que é o Okempori, usou o Poinfá, todos os instrumentos tinha no céu. Quando se não tem Hierossum, que é o pozinho amarelo que as pessoas conhecem, que não é enxofre, é o cocô de uma árvore, usa-se farinha de inhame, como disse aqui o nosso querido Fabamilá. Farinha de inhame ele é substituído por Hierossum. Sim, pode ser feito isso. Agora, a farinha de milho amarelo eu nunca vi na minha vida. Existem ebó que se faz com areia do mar, tá? Existem ebó que se faz com areia do mar. Não se usa o Opanfá. A areia do mar ele é substituído. Aí cabe na geomancia que no passado as pessoas têm essa pesquisa e agora no presente estão dando essa continuidade. A geomancia é todo estudo das areias, tá? Do mar e depois começou pelos pós. Então diz que o Ifá é muito mais novo do que outro oráculo. Não, é mentira. E eu posso comprovar isso e estou provando para vocês agora. O oráculo de Ifá é muito mais antigo do que qualquer outro oráculo que tem na Terra, tá? Até para o uso medicinal. É muito mais antigo. Foi o primeiro que veio à Terra, né? Então, farinha de milho amarela não ser usado. Tem um verso que eu não lembro o Odu agora. Meu Deus, é Tuabará, eu não lembro muito bem, que quando se não tem Opanfá e você tem Hierossum, o sacerdote ele traçou os Odu Ifá na perna dele, porque a pessoa estava muito doente e ele não tinha como utilizar esses ingredientes rapidamente, porque ficava longe, no palácio e tudo mais. Então ele tinha que traçar e cuidar da própria vida dele até naquele dia, que era perigo de morte e cu naquele momento. Ele traçou com o Hierossum na própria perna dele, não tinha o Poinfá, tá? Mas isso foi um ritual específico. Eu só vi nesse único verso, eu não vou lembrar o nome do Odu agora. Luciano pergunta aqui a diferença de Kim ou Pelé Búzios na consulta. Tem bastante diferença. E Kim ou Pelé são oráculos de Ifá,
Já o oráculo de Orixá é de Logum. O oráculo de Orixá não tem o do Medi, que é do duplo, Ediogbe. Olha, com Medi, Iwori Medi, Odi Medi. Não tem no Eren de Logum. Eren de Logum é o oráculo de Orixá, não é o oráculo de Ifá. O pessoal o nomeia como Ifá Olokun. Não pode. Não acredito nisso. É o oráculo de Orixá. Os orixás receberam esse instrumento, e entre eles fizeram todos esses versos que existem no Eren de Logum, que não são muitos, são muito poucos, e acabaram que um Odu Ifá Ediobê, que o pessoal chama de Edionilê, Oromilá trouxe uns versos Medi, mas não tem Odu Medi, duplo, no Eren de Logum. Isso dá pra pegar. Eu vou na próxima viagem, eu vou mostrar pra vocês que não existe isso mesmo. Pegando os sacerdotes lá da África, os Babalorixá e Alorixá, que eu tenho conhecimento deles lá. E são usados em não entendi, cheios de Okaran-Sodê por aí, Ketin falando. Precisa ser iniciado para usar. Não precisa ser iniciado para usar ID Ifá. Depois, Eduardo está estudando aí bastante. Agora eu lembrei, porque o Fabamilá está perguntando essas coisas. Agora eu lembrei. Ele está vendo um livro que... Eu já sei o livro que ele está vendo. Tá bom. Iboiransei, Iroquei Ifá, quando usar, é para que serve? Ikuro. O Fabamilá está usando palavras específicas, tá? Que vai ter que fazer a primeira escola de Ifá, Fabamilá principalmente, para eu poder responder essas perguntas dele aqui. Quais as pedras legítimas de Ifá? Nome delas: Otutuopan. Otutuopan são as pedras legítimas de Ifá. Pergunta a Josélia. Obrigado, Josélia. Quero fazer também. Só vir, Thiago, será bem-vindo. Thiago, será bem-vindo nesse curso que eu vou fazer. É bom porque vai ajudar muita gente a poder conversar com o Orixá, tá? Então, Richard, eu tenho esse curso de Obi, tá? Eu tenho esse curso online. Eu tenho lá, até no site do babalaô.com.br/ifaishop. Lá dá para fazer esse uso. Ketni pergunta: Orobô só é usado em rituais de Xangô? Não. Serve para afastar a morte? Não. Ketni, não e não. Por quê? O Ifá pega Orobô também. O Ifá come Orobô também. Xangô come Orobô. Mas Exu usa Orobô também. Sim, já vi em rituais. Já vi dizerem, mas eu não vi usar. Ogum usando Orobô também, tá? Orobô é uma semente, né? Como Obi também, é uma semente muito forte. Depende do gosto. Xangô, ele segurava os segredos dele na barriga dele quando ele comia Orobô. Ele colocava Orobô na boca e segurava os segredos. Orobô é para usava para sair fogo da boca dele, é um dos instrumentos dele. Serve para afastar a morte? Obi usa para afastar a morte também, como Orobô nos Oxé de Xangô, a gente usa para afastar a morte também. Então, é por isso que eu falo que é importante os dias de adoração de Orixá, que são os Oxé, né? Justamente para as pessoas poderem afastarem qualquer mal. E tem que ser bem utilizado e bem trabalhado para que saiba transcender essa força, né? Então é uma questão um pouco complicada, mas vocês vão aprender ainda um dia com muito esforço. Mas eu falo, é prática, né? Essa questão de Obi e Orobô é muito prática. A gente usa muito na prática, porque não se aprende do dia para a noite. Não quando as pessoas veem que eu utilizo Obi, Etaki, Orobô, as pessoas veem que tem uma facilidade, porque eu já estou acostumado, eu já uso isso faz tempo. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade. Então, é isso. Então, pessoal, vou dar uma rápida pausa aqui novamente. Já deu 39.